Olá pessoal, vocês estão bem? Bom, vamos lá, a gente vai continuar nossos estudos sobre os pré-socráticos. Na primeira parte dessa aula, a gente estudou o mundo grego e o cenário então de ascensão dos chamados pré-socráticos. Hoje nós vamos estudar a filosofia da natureza e os sofistas, ambos do grupo aí chamado de pré-socráticos, que vem antes de Sócrates, portanto. Bom, o que estava de importância neste momento como base filosófica para esses pensadores vai ser a relação entre cosmogonia e cosmologia. Até então, se explicava o mundo a partir de seus mitos e tentava se explicar de forma com que todas as coisas que existem, a nossa vida, enfim, tudo, tivesse um sentido relacionado ao nascimento do universo a partir de uma questão religiosa, mitológica, portanto. O mito é aquela preocupação de não se fazer racional. Ao contrário, o mito ignora as questões racionais e, portanto, ele é uma explicação que foge, então, a questões que podem ter lógica. Dessa forma, se acreditava, então, que a origem das coisas era de origem cosmogônica, o que significa que para você compreender as coisas era necessário observar os mitos, seguir os mitos, essas crenças. O que vai acontecer, então, é que a gente vai ter uma transição do mito para a razão. E essa transição se dá pela visão do mundo cosmológico. Cosmológico vem da tentativa de se explicar as coisas de maneira mais racional, de maneira mais lógica, portanto, se valendo de hipóteses e de argumentação. A cosmologia está diretamente associada a isso, uma visão, uma forma de explicação mais racional, tem uma base mais racional. Tudo isso para que se pudesse entender a physis. E o que nós entendemos por physis? Physis no grego significa a natureza, ou seja, a interpretação racional, lógica, com hipóteses sobre o que é a natureza e tudo à sua volta. É por isso que a gente chama esse grupo de pré-socráticos de filósofos da natureza, porque o exercício que eles vão fazer é a observação da natureza a partir de concepções mais racionais e mais lógicas. Bom, é curioso entender que necessariamente esses pensadores estão vinculados aos lugares onde vivem e, de certa forma, ao pensamento padrão. Então, tem horas que eles não vão conseguir abstrair todos os aspectos mitológicos ou religiosos. Mas, na maior parte do tempo, que a gente vai perceber, é uma preocupação em estudar, em focar suas reflexões para a questão mais lógica do fundamento de todas as coisas. Também uma outra curiosidade, eles vão viver em cidades espalhadas e acontece que às vezes eles não passam a ter contato exatamente entre eles. Também a maior parte do conteúdo que nós temos desses pensadores foi por achados mesmo, porque pouca coisa sobrou escrita do que se falava. Alguns deles, como é o caso do Tales, nada escrito é possível de ser compreendido hoje. Se sabe a partir dos outros que falaram sobre ele. Bom, então, assim, a gente vai falar de um grupo de pensadores, portanto, que a gente pode chamar de o primórdio da filosofia ocidental. E esse grupo de pensadores, então, ele é bem complexo, tem vários. A gente vai focar aqui em alguns. Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia e Demócrito de Abdera. Serão esses os nossos companheiros na compreensão dos pré-socráticos. Começando por Tales de Mileto, por volta aí do século VII ou século VI, ele viveu na ilha de Mileto, então.
E o Tales acredita... Ah, pessoal, outra coisa. Tudo isso é a partir da observação da natureza. Então, esses caras vão formular as teorias a partir da observação que fazem dos fenômenos, das questões naturais que estão à sua volta e tudo mais. O Tales, por exemplo, olhando o que ele tem à sua volta, ele vai julgar que existe uma constante mudança em todas as coisas. E isso é um atributo inato da natureza. Então, a natureza ela é inata no sentido de transformação, ou seja, já é pressuposto da natureza que exista a constante mudança, então. Só que essa constante mudança conserva elementos que identificam a sua origem. Portanto, existe um princípio de unidade na constante mudança. Esse princípio de unidade está associado ao elemento que deu origem a todo o sistema, que a gente pode chamar de arqué. Qual foi aquilo que promoveu, então, a origem da physis, da natureza? Qual é a arqué, a estrutura, a base disso tudo? Para o Tales, a explicação se dá através da água. Observando a água, ele vai dizer que a origem de todas as coisas é a água. É a água que assume formas diferentes, é a água que pode ajudar a ter vida, e essencial a vida por sinal. É a água que serve, que assume, né, estágios gasoso, pode ser gasoso, pode ser líquido, sólido. Então, para o Tales, o mundo é composto por água. E a água é o elemento inicial de todas as coisas e seria também o elemento de síntese, de unidade de todas as coisas. Então, a origem estaria contida na água. Enfim, a gente pode fazer uma série de releituras disso, de críticas, do que você quiser, mas era uma forma de dizer, olha, tem uma base racional que a gente pode tentar entender. Não essa ideia colada nos mitos apenas. Esse é um passo extremamente importante. Inclusive ao dizer que, para isso, a base de observação do mundo tinha que ser uma base matemática, matemática geométrica, na verdade, que a partir disso ficava claro as concepções das mudanças constantes que a natureza acabava implementando. E é tão isso que no Teorema de Tales, que vai propor as retas paralelas, por exemplo, é como se a gente tivesse uma reta paralela de cada transformação da natureza e que elas necessariamente não vão se chocar, mas elas tenderão ao infinito nesse processo de construção da própria natureza. Muito bem. Claro até aqui? Na sequência, a gente vai falar sobre o Pitágoras. Pitágoras é da ilha de Samos. Ele vai definir como cosmos o ordenamento da natureza. Segundo Pitágoras, existe uma ordem da natureza, chamada de cosmos, e é o intelecto que pode compreender esta ordem natural. Segundo ele, o intelecto nos leva a uma reconciliação entre a nossa alma e a pátria celeste. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é que, através do intelecto, é possível com que a nossa alma humana consiga se aproximar, se lembrar daquilo que ela era antes de viver no corpo. Teoricamente, o que ele quer dizer é que o intelecto pode salvar a alma nessa compreensão de todas as coisas. Como eu falei, esses pensadores ainda têm uma série de dificuldades de separar os seus pensamentos racionais com questões de ordem espiritual ou metafísica, enfim, que seja. Neste caso, é de novo uma dessas ideias de que é difícil fazer a separação de uma coisa racional de algo mais espiritualizado. De qualquer maneira, o Pitágoras dava uma resposta interessante ali, porque era pouco comum entre os gregos essa preocupação com a vida após a morte, já que não se valorizava tanto essa noção. Então, o mundo se apresentava também de ordem matemática, e do Pitágoras deriva, por exemplo, o teorema de uma observação do mundo via
via triângulos, né? E por isso do teorema. Porque daí o mundo podia ser arquitetado, pensado, refletido de maneira mais racional, portanto. O próximo é Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, lá no século VI, vai dizer, assim como Tales, de que a origem de todas as coisas é o fogo. Então a divergência está aqui. Fogo e lá para Tales era água. Mas segundo Heráclito, como Tales, existe uma origem única de todas as coisas. É interessante também a gente falar que o Tales também dizia isso. E aqui, de novo, aparece a constante mudança. Só que essa constante mudança, segundo Heráclito, é observada sempre pela oposição, por jogos de opostos, na verdade, tipo bem e mal, quente e frio, que mais? Doente e saudável, dia e noite, seco molhado, enfim. Essa questão dos opostos é que nos leva à harmonia do universo, do cosmos. Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer? Existe uma constante mudança, mas essa constante mudança está sempre associada a seus opostos. Então, é um jogo de opostos que promove a harmonia do mundo. Também é dele essa ideia de que é tão constante mudança que um exemplo especifica bem isso, que é a ideia do não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois as águas novas sempre correrão. O que Heráclito quis dizer com isso? A partir do momento que você entra em um rio, nada ali mais é igual. A água muda porque o rio continua correndo, obviamente, mas você também não é mais o mesmo. Imagine que foi a primeira vez que você entrou num rio, todos os temores que você tinha, as ansiedades e tal. E quando é a 20ª vez que você vai entrar, a relação sua com a natureza, ela é diferente a partir desse momento. Então a relação sua com o rio é outra. Portanto, as águas seguem correndo, porque o rio muda, mas você também muda. Por isso, o que a gente tem do Heráclito é essa ideia de mudança constante em todas as coisas. Então, existe uma constante mudança. E essa mudança constante, essa forma, então, constante, é que vai mostrar dentro de um jogo de opostos como é que o mundo se organiza. Diferente do Heráclito, a gente vai ter o Parmênides de Eleia, que vai falar o contrário, de que existe uma permanência. E na frase dele, o que é, é. O que o Parmênides queria dizer com isso? Ele queria dizer que aquilo que os nossos sentidos compreendem como mudança não representam necessariamente a mudança, porque se muda um aspecto, mas não a coisa em si. Por exemplo, uma árvore, se ela foi cortada para virar mesa, por exemplo, ou se ela for usada para ser um banco, ou se ela ficar lá constante mesmo, plantada, a árvore não deixa de ser árvore, ela continua sendo árvore. Então, o ser árvore é um ser eterno e imutável, isso não muda. É uma verdade que não pode ser questionada, porque é aquilo de fato, na sua realidade. Isso a gente chama de aletheia. A aletheia é a ideia da própria verdade, é o que é. Então, a verdade é a aletheia. Ao contrário da verdade, os nossos sentidos trabalham com o vir a ser, com aquilo que é passageiro e aparente, que forma opinião, e opinião é doxa. Então, enquanto as opiniões estão associadas a um momento passageiro, à aparência, um vir a ser, na verdade, né, que é o devir, o tornar-se, enquanto isso, o ser, que é eterno e imutável, se funda na verdade. Qual é a tarefa, segundo então Parmênides? É conseguir enxergar o ser
além daquilo que é posto, que é o vir a ser. Então, olhando para sua mesa aí de madeira, por exemplo, agora, você pode tentar enxergar nessa mesa de madeira uma árvore e não só a sua mesa. Porque daí você sai do vir a ser mesa para entender o ser árvore de fato. Lembra que eu disse, isso tudo deriva a partir da observação da natureza. E fechando os nossos pré-socráticos da filosofia da natureza, a gente tem o Demócrito de Abdera, entre os séculos 5 e 4. O Demócrito de Abdera vai falar que todas as coisas, concordando com Heráclito, mudam. Mas existe um limite para essas mudanças, porque segundo ele, existe uma substância mínima chamada de átomo, um corpo que é tão minúsculo que é indivisível e mantém toda a natureza. O que vai acontecer é que a junção desses átomos, desses corpos então pequenininhos, minúsculos, formam corpos maiores e substâncias. O que a gente vê então, na verdade, é um conjunto de átomos. O átomos vem de indivisível, aquilo que não pode ser dividido, como se fosse a única constância. Hoje a gente sabe que um átomo ele tem subdivisões, mas é importante entender, e esse cara está falando isso lá no século IV, sem microscópio, sem nada disso. Ele está dizendo que existe em todos os seres um conjunto, um complexo de átomos que formam então esse corpo, que formam então essa substância. Bom, gente, cada um deles com suas particularidades, mas todos tentando oferecer então uma forma mais racional, mais lógica de tentativa de observação da natureza. Às vezes isso sai um tanto exagerado, mas às vezes acabam sendo certos, bem certeiros inclusive. Além dos filósofos da natureza, o que a gente tem também são os pré-socráticos sofistas. Essa escola sofista, ela fica bastante famosa nos tempos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Os sofistas, eles negavam a existência de um conhecimento verdadeiro incontestável e diziam que, através da retórica e da persuasão, poderia-se chegar a verdades. Mas quando eu digo verdades, é porque não é a verdade imutável, incontestável, fixa e ponto. Porque para eles não existe essa tal verdade. Existe só verdades construídas temporariamente. Um exemplo é o Gorgias, que vai achar o seguinte, que o discurso é extremamente importante ao ponto que ele vai falar sobre a maleabilidade do discurso. Em um texto chamado Elogio de Helena, o Gorgias vai dizer que o discurso é um senhor soberano. E se você continuar e buscar esse texto, vai dizer algo do tipo... porque ele tem um corpo diminuto, às vezes passa imperceptível, mas na verdade o que ele faz é ação, ele provoca ação. Então, o discurso tem um peso bem importante, porque dentro de um bom discurso, que o Gorgias está querendo dizer, você pode levar as pessoas a fazerem, a aceitarem coisas que aparentemente não precisam ser necessariamente verdadeiras. Então, um discurso ele pode ser adaptável. Percebem que para a democracia ateniense, isso encaixa de maneira perfeita, porque na democracia direta de Atenas, o cidadão precisava ter uma capacidade de argumentação, de conseguir firmar aquilo que ele está dizendo como certo, como verdadeiro. Então, com isso, os sofistas vão ganhar bastante prestígio na sociedade ateniense, né? Olha o outro, o Protágoras, que vai falar sobre o relativismo. O Protágoras vai ter uma frase que diz: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas, todas as respostas, os conhecimentos, estão sujeitos a essa concepção do homem ser a medida. E o homem sendo a medida, as coisas não têm um padrão, elas podem ser
explicadas, entendidas de maneira diferente. Dessa maneira, então, como eu falei e repito, na sociedade ateniense, sobretudo onde a assembleia acontecia do cidadão ateniense, era perfeita essa ideia de que o discurso era um soberano ou que o homem era a medida das coisas, porque daí a verdade ela pode ser modelada de acordo com os interesses, de acordo com as vontades. Ou seja, se a gente fosse usar o Parmênides que a gente acabou de ver, se transforma doxa, né, que é a opinião, em verdades, em detrimento, acabando por levar a letéia, que é a verdade, ao esquecimento. Não à toa, o Sócrates acaba chamando os sofistas de mercadores da verdade, porque acabam vendendo então a verdade, trocando seus conhecimentos então, por dinheiro, por posição nessa estrutura ateniense. Bom, assim a gente encerra os pré-socráticos e na nossa próxima aula, então, a gente começa já propriamente a mergulhar na filosofia. Certo, pessoal? Muito obrigado. Esse é o conjunto de aula 4 e 5. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.